Oi, gente! A gente está iniciando mais um episódio do BIcast, o podcast do DCDD Advogados. E hoje a gente vai tratar de construção civil e investidores. A gente está aqui com Lívia Vitória e com o Dr. Wellington, que ele vai dar essa boa refinada aí da parte de construção civil, do jurídico, dos investimentos, para a gente conseguir pontuar bastante coisa para vocês hoje. Bom, um prazer tê-los aqui. Obrigado pela audiência aí. A gente está no segundo episódio. Acho que a gente está começando a engrenar. Vamos ver se a gente está mais à vontade nesse aí. O primeiro, acho que a gente aprendeu. Espero que vocês tenham gostado, né? E a gente trouxe agora, mudamos de segmento. Agora vamos especializar, vamos dar uma fechada em construtoras, construção civil e investidores, né? É um cenário que movimenta muito a economia, um cenário que já deu um segmento que gera bastante emprego e que os empresários, que são os incorporadores, construtores, eles precisam de muita grana, muito dinheiro, muito recurso para poder fazer com que construções verticais, horizontais, realmente cresçam. E essa relação, muitas vezes, não dá para ser puramente bancária. Você não tem como estar tomando dinheiro de banco no custo que hoje em dia está rodando para a construção civil. Então, você tem que se valer de parceiros. E muitas vezes o construtor tem ali um outro concorrente, um investidor de outro negócio que está com dinheiro disponível e busca uma lucratividade maior. Mas essas relações precisam ser bem pensadas. E eu acho que é isso aí que a gente vai tratar nesse episódio, né? Deixa eu dar uma avançada aqui. Lívia, qualquer coisa que você tenha de curiosidade, aproveita, certo. Vamos conversar. Eu sou intrometida, eu sou do marketing do DCDD, mas aqui eu estou representando a população leiga, que nem eu, e espero dar voz às dúvidas de vocês aí do outro lado. Chama-se representatividade. Representatividade, estamos aqui trazendo. Bom, então, as relações entre investidor e empreendedor precisam ser o mais seguras possíveis. Ou seja, você vai levantar um empreendimento de 5, 10, 30 andares. Precisa de recursos financeiros, porque uma obra precisa desde material até compra do terreno, precisa de projeto, pessoal, acabamento, dura de 2 a 5 anos. Então, são obras que precisam de recurso o tempo todo e você só a partir de um certo tempo da obra é que você consegue vender com um valor adequado e entrar a grana da venda dos apartamentos, das casas. Então, essa indústria funciona assim. Então, muitas vezes o construtor não está com recurso próprio, nem é o ideal que use recurso próprio, né? Mesmo o cara tendo dinheiro, isso faz parte da lógica empresária. Não põe teu dinheiro sozinho no risco. Põe o dinheiro do terceiro, do banco, de um investidor, de um parceiro, de um sócio. Então, essas relações no cenário de construção civil são muito frequentes, né? Essa situação. Você tem hoje em dia, a gente está com um mercado super aquecido. Tem Minha Casa Minha Vida, condomínios horizontais e verticais, e a demanda por dinheiro realmente é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, o interesse de alguém que está com o dinheiro parado em movimentar isso e ter uma lucratividade maior também é presente, né? Então, essas relações, hoje em dia, são para empreendimentos como construções horizontais, edifícios, condomínios, casas populares, você tem ali empreendimentos comerciais, você tem malls e shoppings, build to suit. Já ouviram falar em build to suit? Nunca na minha vida, que danada é isso? Build to suit é uma modalidade em que você tem uma empresa precisando se instalar na cidade. Você tem um terreno. Aí você contrata alguém para fazer. Você quer se instalar, um supermercado, um distribuidor. Então ele contrata com alguém que tem o terreno e essa pessoa constrói todo o galpão, a estrutura, deixa tudo pronto. Build to suit. Eu construo para alugar. Alugar para alguém. Então alugo com contratos de 20, 30 anos, entrego tudo pronto. E isso tem algumas vantagens ali tributárias. Então, o cara vai receber o ambiente, o galpão, o estabelecimento pronto para operar o negócio dele. E a gente tem que imaginar também que isso foi um cenário que cresceu no meio da pandemia. Então, assim, é um cenário da construção civil que teve uma alavancagem muito boa no período que, na verdade, o mundo inteiro já estava em uma queda muito grande. Então, determinadas áreas tiveram um crescimento muito acentuado. E uma das áreas que teve um crescimento acentuado foi a construção civil. Sim. Então, principalmente nessa parte do comprar para alugar, foi um investimento que cresceu muito durante a pandemia. O build to suit, nesse caso aí, só para a gente fechar um pouquinho, afunilar mais um pouquinho, é o contratar a coisa pronta. Eu tenho a chave pronta para eu usar o meu empreendimento e aí eu alugo de quem me construiu, que constrói e também está entregando o terreno alugado e vou receber o dinheiro durante muito tempo.
Eu que sou o contratante, que vou usar o empreendimento, eu vou pagar e jogar aquilo na minha despesa e vou abater do meu custo tributário, porque eu diminuo a minha base de cálculo de tributo. Então, tem uma série de vantagens. Mas, em qualquer uma dessas opções, o dinheiro do investidor precisa entrar. Por quê? Porque ele financia, ele faz com que a cadeia produtiva gire. O construtor, ele espera ter a grana, precisa ter a grana, senão o empreendimento não vai se materializar. Isso, pois não. Eu tenho uma dúvida. É porque quando eu penso em construção civil e investimento de obra que as construtoras têm para subir aquilo, eu penso em apartamento na planta. É por isso que o apartamento na planta é mais barato, porque eles precisam arrecadar, e além de conseguir arrecadar através de um apartamento na planta, eles conseguem arrecadar através de investidores externos, né? Fazer tipo uma sociedade? Uma sociedade, uma espécie de sociedade. Você tem várias formas de ajustar essa sociedade, essa parceria de investimento. A gente vai ver em seguida. É justamente isso. Você compra um apartamento na planta mais barato, não é nem só por conta desse fator que você falou, mas é porque você está apostando cedo. Se você compra na planta, a planta é aquilo que vai ser construído, é o papel, é o projeto. Então, você muitas vezes tem o solo e a planta, que é o projeto à parte, e que o construtor vai dizer para você, olha, eu vou construir assim. Você confia nele tão cedo, está tão longe de você receber o imóvel, que ele te favorece e ele separa uma parte das unidades que ele está construindo e ele destina para quem está comprando cedo. Então, quem compra cedo, compra mais barato, embora tenha que esperar muito mais que o empreendimento mature e saia do papel. Eu compro na planta. É diferente de eu comprar depois que o prédio subir até metade, depois que o prédio já está lá em cima, na fase final de acabamento, ou o ponto mais caro, que é quando o prédio está entregue. Quem compra com o prédio entregue não tem mais o risco da construção. É um risco. É um risco de alguém embargar, é um risco de cair, é um risco de acidente, é um risco de um mau cálculo estrutural no solo e o solo não aguentar o empreendimento e a gente tem obras na cidade nessa situação. Então, se eu assumo um pouco mais de risco com você, mesmo eu sendo o comprador, o futuro morador, eu compro um pouco mais barato. Isso é que é eu comprar um imóvel na planta. Né? Mas até isso sair do solo, chegar até uma edificação final, o construtor tem ali momentos em que ele vai precisar de alguém que compre o terreno com ele, ou ele vai permutar o terreno para ele não ter que mobilizar dinheiro. Ele precisa de grana para rodar isso. Então, o investidor entra na cadeia de produção, aportando recursos na empresa construtora, e a empresa construtora vai destinar esse dinheiro, esses recursos, junto com outras fontes de recursos, à atividade de construção, à atividade construtiva. A gente tem várias empresas de construção civil na nossa carteira. Então, a gente constantemente faz esse tipo de arranjo de investimento. Então, disse. Eu tenho outra dúvida. E como ele pode... Eu sou a menina das dúvidas. Pois não, então você está no lugar certo. E como ele pode fazer... E, aliás, não só você está no lugar certo, você é a pessoa certa para estar aqui. Porque eu estou achando muito interessante. E outra dúvida que eu tenho é e como ele pode fazer isso de forma segura? Porque, por exemplo, tem o perigo de... Óbvio que tem muitos riscos, né? Por exemplo, ele botar o capital ali, a construtora falir no meio da construção. E também, para mim, o principal perigo é como ele vai ter aquela parte monetária dele assegurada no final, porque ele investiu, então é retorno. Como vai funcionar esse negócio aí? Quanto? Eu botei quanto, vou tirar quanto. Quanto. E ter a garantia de receber aquilo, né? Pronto, vamos avançar. Então, até aqui está entendido, está compreendido. Né? Tá. Então, assim, a gente tem uma relação em que alguém está produzindo, existe uma oportunidade de ganho, já que eu estou construindo, eu não estou construindo à toa. Eu vou vender e vou ganhar dinheiro. Estou precisando de dinheiro. Banco está caro, não tenho capital próprio. Alguém vem com disponibilidade, coloca isso no mercado e o mercado vai rodar, o construtor vai rodar. Tanto mais baixo estiverem... Antes da gente avançar, você acompanha a reunião do Copom? O que é isso? Taxa de juros, Selic. Sim, isso eu vejo. Pronto. Aqui é a remuneração que o governo brasileiro dá para o investidor de títulos públicos. É a taxa referencial. Então, quanto mais alta, e a nossa taxa de juros está bem alta no país, quanto mais alta essa taxa referencial, maior é a remuneração do investidor que investe em títulos públicos. Então, hoje em dia, está vantajoso, está até certo ponto vantajoso, manter dinheiro parado em banco. Então, a disponibilidade de dinheiro é uma. Na hora que a taxa de juros cai, deixa de ser atrativo manter dinheiro em banco. Nesse momento, esse investidor passa a ganhar menos no banco, em título público. Ele busca ousar mais, ele se arrisca mais na atividade empresarial, e aí é onde entra uma relação bem fechada, em bons empreendedores, aí entra a governança. Esse cara onde
vai ser investido dinheiro no investidor, onde o investidor vai aportar e apostar, ele precisa ter uma governança muito boa. Ou seja, ele precisa cuidar bem do negócio construtora, para que a construção saia. Senão, ele eleva o risco do investidor e o investidor pode até perder dinheiro. Eu estou investindo. Quem investe tem que estar preparado para ganhar e para perder. É o risco, né? Esse é o risco. Mas vamos responder a sua pergunta. Então, como é que você assegura essas relações entre o investidor e o construtor? Você tem ali, precisa ter contratos com regras muito precisas sobre o retorno do dinheiro e quais são as obrigações entre as partes. Eu até falo uma coisa que não está aí, que a gente sempre faz quando a gente intermedia contratos, quando a gente faz contratos para construtores e investidores. E a gente tem feito muito nos últimos 2 anos. O que a gente olha? Se eu estou representando um investidor, eu aconselho ele a analisar bem a qualidade da construtora. O seu histórico, sua condição de dívida, sua condição de pagamento de tributos, histórico trabalhista, histórico de dívidas com fornecedores, como é que essa empresa se comportou ao longo do tempo. Daí a gente coloca todo o regramento contratual sobre como esse dinheiro vai ser colocado dentro da construção. Então, o construtor que vai receber o dinheiro, ele tem que dar garantias, e isso é transparência e obrigações. Ele tem que dar garantia de que vai usar realmente o dinheiro para aquele empreendimento. A gente tem histórico aqui na nossa região de construtoras que colocaram, que lançam um empreendimento para pegar o dinheiro, aportar no empreendimento que está mais atrasado. A gente já viu isso no mercado acontecer algumas vezes. Isso pode levar até alguém à falência. Então, isso é muito crítico. Então, na hora que o investidor vai fazer esse tipo de parceria com alguém que vai construir, ele precisa estar atento. E nós, na qualidade de advogados, precisamos alertar desses riscos. Ou seja, põe o dinheiro, mas vamos fazer o chamado processo de due diligence. Eu até já estou fugindo um pouquinho do roteiro aí, mas você tem ideia de que existe uma complexidade, mas também existe uma cartilha a ser seguida, a cartilha de segurança. Eu acho que a pior coisa para um advogado é levar o cliente para a beira do judiciário. O importante é que ele se previna, deixe o caminho mais asfaltado possível para que isso não tenha, para que esse risco seja reduzido. E se acontecer de ter que ir para o judiciário, que a coisa esteja toda clara em bons contratos. Então, no contrato, Lívia, a gente coloca qual é o retorno esperado. E aí, como é uma relação de risco, eu não vou assegurar que você vai ter 10%, 30%, 50% de lucro. Eu vou assegurar que você vai ter parcela do meu lucro. Uma porcentagem do que foi ganho. Eu participo na proporção que você participa, que você ganha, que você lucra. Então, tudo isso tem que estar colocado e ter o regramento entre as partes, tem que ser muito claro. Depois, no meio do caminho, eu sou investidor, mas eu chego para você que é construtor, eu te emprestei, sei lá, R$1 milhão, 10 milhões de reais. Bicho, estou precisando do dinheiro. Lívia, tu é a construtora, estou precisando de dinheiro. Me quebrei, estou sem recursos para a minha empresa, me devolve o dinheiro. Então, complica a situação. Isso é um ponto de conflito que pode ir para o judiciário. Então, a gente tem ali mecanismos dentro desses contratos para prever o que é que vai acontecer nessas hipóteses. Ou seja, numa hipótese de eu pedir dinheiro de volta para você está no meio da construção, eu tenho que saber como agir. As partes têm que saber como resolver esse problema. E isso é uma das coisas que a gente coloca nos nossos contratos, dentre várias outras, né? Então, aí eu tenho também que pensar qual é a mordida que eu vou receber do leão. Sim, o imposto. Eu tinha esquecido desse nosso querido. Pois a segunda coisa certa na vida da gente é o imposto, exatamente. A primeira é a morte. A gente só não sabe quando ela vem, mas ela vem. Então, o imposto já pode ser colocado em primeiro, porque o imposto a gente sabe quando vem e a gente sabe que ele vem. E ele vai bater aí na porta, com certeza. E vamos deixar a morte para segundo. Então, essa redução de tributação, ela ocorre quando eu planejo a forma como eu vou investir. Então, eu planejo investir ali, eu posso receber retorno de parte do lucro. Então, eu estou participando do risco. Então, eu recebo o lucro de volta na minha participação. A tributação disso aí vai ser 0, dependendo da modalidade contratual que eu utilize. Eu posso te emprestar o dinheiro. Assim, eu te empresto o dinheiro como eu funciono como um banco. Eu faço uma operação em que você vai me devolver uma taxa de juros pré-determinada. E aí eu vou ter que pagar imposto em cima disso. Ou eu entro como sócio seu. Você abriu a empresa, eu entro como sócio, ingresso no capital da empresa, viro seu sócio e aí a gente vai operar junto, né? Então, as hipóteses são várias, mas importante também, tem que ter prestação de contas, eu tenho que acompanhar quem está gerindo o meu dinheiro. E aí, muitas vezes, onde as relações desandam ou até relações de investimento não são fechadas, porque a desconfiança do investidor.
em alguém que quer o dinheiro, mas se recusa ou não gosta de ter que estar prestando conta, pode travar o processo. Vou mandar um pouquinho. Bom, então assim, eu coloquei basicamente 4 formatos aqui. Eu vou tentar mergulhar um pouquinho no jurídico, mas de forma que eu preciso que você, Débora, estagia com a gente, já está se formando, está terminando, já vem mastigando contratos e direito com a gente há muito tempo. Você não. Então você realmente é o público que a gente precisa que, vendo ali naquela câmera, entenda o que está acontecendo e saiba, porque vai ter um pai que é investidor, está dentro da empresa e que vai fazer um investimento. Então, se você tiver dúvida, pergunta que a gente detalha e... Pessoa que está engatinhando aqui, tô tentando entender ali os termos, uns negocinhos assim jurídicos que são um pouco confusos, mas a gente vai desenrolar. Bom, primeiro, vamos para uma opção. Não tem ordem de prioridade, de risco maior ou menor. Eu simplesmente coloquei quais são os caminhos que a gente normalmente encontra. E pode ser uma conjunção desses caminhos. Sócio. Você vai abrir vai construir uma obra. É muito comum que você abra um CNPJ, uma empresa só para aquela obra. Uma obra é um empreendimento de grande porte. Ela justifica, até por questões tributárias, ela justifica que você abra, até para ter alguns incentivos fiscais. Tá? Então, você tem uma contabilidade apartada, você tem uma contabilidade toda associada àquele empreendimento. Você abre uma empresa que tem os mesmos sócios da construtora, da incorporadora original, vai operar, é uma sociedade de propósito específico. Então, naquela formação societária, você pode chamar alguém para ser seu sócio. Então, esse dinheiro vai entrar na empresa como dinheiro de um sócio, do investidor. Então, é o construtor sócio do investidor. O cara do meio produtivo, que detém a capacidade produtiva, os meios de produção, junto com o cara que tem o dinheiro. Então, eles entram juntos na mesma empresa e vão operar a sociedade. Mas isso não é mais perigoso, por exemplo, num caso de falência? Você tem esses riscos associados, mas assim, tem limites disso. O investidor não sabe operar uma construtora. Ele pode querer ser sócio do construtor, mas o ideal é que ele não seja o sócio administrador, ele seja o sócio investidor, ele é não administrador. Então, ele vai colocar ali o dinheiro mais lá da parte dentro. do aporte financeiro. Né? Mas, obviamente, se a empresa falir, vão ser 2 falidos. Então, assim, existe isso. Mas você também se você é um empreendedor qualificado, está manejando uma quantidade de dinheiro grande, então você está sabendo onde está pisando. Espera-se que você saiba, senão a gente orienta. Então, você está lá dentro, você controla, você está vendo o financeiro, está vendo se a obra entra, tem acesso à contabilidade, vê a velocidade da produção, a qualidade do empreendimento. É muita coisa para ver. Isso se chama governança. Então, governança é quando eu estou dentro da empresa e eu busco controlar todos os pontos de risco dessa empresa, ou a maior parte deles, porque nem tudo é controlável. Não dá para querer controlar tudo. E eu tomo ações para mitigar esse risco. Então, se eu consigo entrar numa empresa, e mesmo que tenha uma atividade arriscada, e eu tenho um nível de controle bom, e o meu parceiro, meu sócio, é um sócio experiente, e a gente cuida aqui de empresas realmente com a governança muito alta. Dá um exemplo aqui, a Segmento Construtora do Grupo Aqua, eles têm um nível de governança excepcional. Então, é uma empresa que você investe e você sabe como é que a coisa está saindo do outro lado. Porque a gente que está no mercado há muito tempo, a exemplo de outros, não são os únicos, obviamente, mas é uma empresa que a gente acompanha e sabe como eles gerem o negócio. Então, o dinheiro entra, mas você sabe que o empreendimento sai. Risco. Qual o apetite que você tem por risco? É isso aí. E agora eu estou curiosa ali com aquele SCP. O que significa essa sigla? Vamos pro próximo. Estou impaciente. Eu sou um pouco ansiosa. Vamos lá. Então, a SCP, aí eu resolvo o seu problema do medo. Você está com medo de qual, Débora? Depois você fala. Então, o seu problema do medo eu não quero estar na primeira opção, né, em que eu vou entrar na sociedade e vou estar no risco. Se o cara falir, eu vou à falência também. Né? Segundo ponto, sociedade em conta de participação. É um contrato de investimento. Eu estou com dinheiro disponível, você vai construir. Eu não quero ser seu sócio dentro da empresa, dentro do empreendimento, daquela pessoa jurídica que está tocando o negócio, que está construindo a obra. Então, o que é que eu faço? Eu coloco o dinheiro na tua empresa, não é um empréstimo. É uma colaboração. É uma espécie de colaboração. Eu aposto em você. Você vai tomar esse dinheiro para dentro da sua empresa como um aporte de um sócio extracontratual, ou seja, não está no contrato da empresa, extra-societário. Você não é sócio da empresa, mas você tem contas a prestar com essa empresa. Então, você vai fazer o empreendimento girar,
vai fazer as contas, vai ser econômico e eficiente na construção e, no final, apura o lucro. Quando apura o lucro, o que é que o nosso contrato de SCP, de Sociedade em Conta de Participação, previu? Que eu que investi na tua empresa vou ter participação de 30% do lucro, 15%. Então, isso é calculado, está dentro do contrato, as métricas são definidas, tem alguma complexidade, mas dá para fazer muito amarradinho. Então, nesse momento, quando você terminar a obra, a contabilidade vai fechar e vai, olha, lucramos aqui 30%. Desses 30% de lucro, eu investi 30% do dinheiro necessário. 30% do lucro, que foi de 30, 3 vezes 3, 9. Então, eu vou ter 9% daquele lucro. Então, matematicamente, eu lucrei com o que você lucrou. Ao passo que, se você tiver prejuízo, a gente vai ter prejuízo junto. Porque eu também estou assumindo uma parte, eu posso não ganhar, mas também não vou, eu vou ter o limite de perda do que eu investi. Então, assim, isso roda muito mais fluido, porque eu não entrei no negócio participando do risco da empresa falir, como você falou. Então, é um meio termo interessante. Mas o lucro é maior na primeira versão, né? Nos sócios em empresas, cotas e ações. Lucro é o que sobra da operação versus o que eu corri de risco. Eu posso até ter um lucro maior estando como sócio da empresa, mas eu corri risco muito maior, como você mesmo falou, de falência na primeira opção. Tá, eu lucrei um pouco mais, mas será que valeu a pena? O conceito de lucro, ele pode ser, ele é objetivo, mas ele tem um componente subjetiva. Se eu estou lucrando, mas eu corri muito mais risco, talvez eu lucrando um pouco menos e correndo menos risco seja melhor para mim. Então, depende do apetite, depende do objetivo, do tempo que vai se maturar. Vai do perfil do investidor. O perfil do investidor ao risco é o chamado perfil de aceitação de risco. E você tem uma terceira opção que se chama mútuo. Mútuo é um empréstimo. Então, aí a coisa muda de figura. Então, nos 2 primeiros, eu participo do resultado. No terceiro, eu estou com dinheiro, você tem a construtora, a incorporadora, tem um empreendimento que eu vejo, acredito em você, sei que você tem um excelente padrão de produção, de planejamento e vai ter o dinheiro de volta. Você vai lucrar. Só que eu não quero, não estou disposto a correr esse risco. Então, o que eu faço? Eu empresto dinheiro para você, a gente atribui junto uma taxa de juros, que o ideal, como eu não sou banco, vai ser ali próximo da taxa bancária, mas talvez um pouco menos ou um pouco mais, depende do que for combinado. Né? Então, sei lá, 3% ao mês, 4% ao mês. Então, o tempo que você ficar com o meu dinheiro, você vai me pagar esses juros, amortizado ou não. Então, eu tenho que receber esse dinheiro de volta. Se o empreendimento não der certo, você tem que me dar esse dinheiro de volta porque eu te emprestei. Eu não assumi risco com você. Te vira. Muitas vezes, para que esse contrato de mútuo seja seguro para quem está emprestando e para que a taxa de juros cobrada por quem está emprestando a quem está recebendo seja menor, a pessoa que está emprestando pode pedir uma garantia real. Então, o construtor pega um imóvel dele, um imóvel que não está sendo usado para aquele empreendimento, e dá como garantia real do empréstimo. Faz uma hipoteca, por exemplo. Então, você tem ali uma taxa, você cobra uma taxa menor, mas se algo der errado, você pega o terreno e você repõe seu capital. Isso me lembrou o banco imobiliário. Por aí. Por aí. E tem uma última forma, uma forma que, digamos, ela é indireta, mas também ela é uma forma de apostar. E está acontecendo muito no mercado. A gente tem acompanhado alguns processos desse aí e são bastante interessantes. Para o construtor colocar de pé um empreendimento horizontal, vertical, build-to-suit, que for, ele precisa de uma matéria-prima. Chama-se chão. Tudo começa no terreno. Tudo começa no local onde vai ser colocada a obra. E é o chão, é o momento em que você está com o terreno, é o ponto mais distante no tempo até você entregar o prédio pronto ou o condomínio operando. Seja horizontal, seja o que for. Então, quando eu estou no terreno, eu preciso do terreno para iniciar minha obra, é o momento em que eu não tenho perspectiva de ganhar dinheiro no curto prazo. Então, o que é que acontece? Nesse momento, quanto mais eu gasto nesse terreno, mais eu me descapitalizo para fazer minhas obras. Então, é o dinheiro no tempo. O construtor vai fazer essa conta. Isso é um momento muito interessante, a gente tem feito isso bastante, tem acompanhado bastante operações desse tipo. O que é que você faz? Você chama, você é a construtora, me chama, eu estou com dinheiro, nem estou com esse dinheiro todo, mas se você me chamar, eu arranjo o dinheiro. O que é que a gente faz? Eu compro para você o terreno, dou o terreno para você, troco esse terreno para você,
Você vai construir em cima e vai me dar uma parte das unidades, dos apartamentos, das casas, dos lotes que você vai construir sobre aquele terreno. Então, eu entro num momento onde você não tem capital disponível, está mais barato, eu vou ganhar a longo prazo. Então, aquele metro de chão que eu comprei e cedi para a tua construtora, você vai me devolver como apartamento, como área pronta. Então, a minha lucratividade é a maior possível se a obra for bem administrada. Muitas vezes eu vejo o pessoal nem comprando. É pessoas que vendem a casa e a construtora chega com essa proposta de construir ali o prédio e ela ficar tipo com 2, 3 apartamentos, fazer esse esquema de permuta. É o que eu mais vejo, não no sentido das pessoas comprarem. A gente tem acompanhado também, vou chamar de novo aqui o exemplo do Grupo Aqua, do Grupo Segmento, em que a gente tem ali empresas que têm feito bastante isso, feito muito bem, inclusive com empreendimentos quase à beira da praia, aqui em Tambaú. Então, você vê a obra sendo permutada, gente confiando, é a governança que faz com que você aposte, tanto como sócio, quanto emprestando, como ETCP. Você pega uma construtora que você confia no padrão de controles, gestão, governança, técnica humana, trabalhista e tal. Você confia em colocar teu dinheiro e o dinheiro vai trazer de volta o empreendimento pronto com lucro para você, o lucro que você espera. Entendeu? Se apostar no fio do bigode, é o fim do mundo. Mas se faz muito isso. É muito comum. Vou construir. Amigos, bota ali uma relação, às vezes, pessoal em jogo, mas isso acontece muito. O mundo tem exemplo para tudo. Vou construir 30 casas, preciso de 100 mil reais, 300 mil reais. Não, me dá tua conta. Pix. E eu também vejo eles não perguntarem só o imóvel que estão construindo. Às vezes eles dão, 2 apartamentos daquele imóvel que estão construindo e um por fora, de outra localidade. É uma forma de tentar garantir, né? Até que aquele empreendimento vai dar certo. Então, eles tentam garantir com outro empreendimento que já deu certo deles para a pessoa ter uma certa confiança. Na permuta é muito comum isso. Eu estou com o terreno está no chão, o terreno está ali sem nada em cima, pronto para construir. Eu vou permutar para você me diz, olha, eu termino a obra em 3 anos, te dou 4, 6 apartamentos. Mas eu preciso usar um apartamento desse antes, que eu gostaria de mudar para esse apartamento e deixar a casa que eu estou, que eu vou fazer outro negócio e tal. Então, faz como o Lívia falou, permuta ali 4 apartamentos, 5 apartamentos e dá um por fora, pronto, para o dono do terreno. Então, eu permutei por uma unidade futura e permutei junto com uma unidade presente. Tudo isso se estabelece no contrato. E aí a gente vê a importância das boas práticas de governança aí quando a gente coloca um advogado no meio, né? Então, uma empresa, no caso, investir nessa parte consultiva, ela vai ter um gasto muito menor na parte contenciosa lá na frente. Se isso chegar até o judiciário, é um gasto muito menor, ela já vai estar muito mais assegurada em algumas questões aí. E o ideal é se trabalhar fora do Poder Judiciário, que está cheio de coisa para resolver, cheio de problema, não tem uma velocidade que atende às expectativas e à demanda do empresário, não corre no mesmo ritmo, né? E você tem relações mais seguras, a coisa fica num ganha-ganha, não e quanto mais a gente aparar as arestas de um contrato, mais redondinho ele fica melhor para as duas partes, porque as duas partes saem ganhando, ninguém vai ter essa morosidade às vezes que pega do judiciário e acaba tendo uma relação muito mais fluida aí, tanto para resolver problemas como para ter os lucros aí no final do empreendimento. Veja que, olha só, eu fiz um exercício, eu não sou especialista em imobiliário e no segmento da atividade imobiliária, mas eu acompanho bastante empresário. Então, com o tempo, a gente acaba e tem que aprender os cacuetes, aprender o que funciona ou não funciona no mercado. Quem sabe o que funciona no mercado é o empresário. Então, mas observar como esse ecossistema se move é importante, senão o contrato jamais vai sair protegendo as partes, na maior parte dos riscos. Sim. Então, tem que entender realmente do que está acontecendo ali, no que eu chamo de chão de fábrica, para que o contrato consiga refletir aquela relação entre duas pessoas, físicas, jurídicas, Até porque muitas das cláusulas de um contrato vêm de uma previsão contratual, né? Às vezes a gente não tem um aspecto físico ali real do que já está acontecendo. A gente está prevendo situações que podem acontecer com aqueles dois empresários que estão se relacionando, estão formando aquela relação ali, e aí a gente vai tentar mitigar riscos dos dois lados. Então, a gente vai tentar fechar isso tudo num contrato para diminuir essas questões mais confusas no final. Como tu disse, às vezes a gente não quer... Muita gente não quer contratar advogado no sentido de achar que está economizando, achar que está... Acontece muito em empresa familiar, né, geralmente. As empresas familiares, elas têm eu diria até um bloqueio. Vamos manter ali com o meu primo, que entende um pouco de contrato, meu
tio que já fez tal coisa, e aí acaba que a pessoa não vai ter esse cenário de um todo, nessa visão mais ampla da situação, com essas questões jurídicas que vão ser necessárias. Então, para que a gente evite um contencioso pesado lá na frente, a gente já resolve aqui no consultivo, para a gente nem chegar lá, tá? No fim, sai mais caro financeiramente e de dor de cabeça que você vai ter. Porque se tem uma coisa que dá é dor de cabeça, essas coisas jurídicas, se não forem bem tratadas. Bom, acho que valeu aí o tema. Espero que o pessoal tenha gostado. O pessoal tire dúvidas, a gente está à disposição. Vai estar colocado como alguns rios dentro do Instagram. Isso, também vai para os cortes, né? E a íntegra do podcast vai para o YouTube. E para o Spotify também. Temos nosso canal do Spotify também. Qual a gente tá moderno. É DCD... Não, é BICast. Se fizer a busca por BICast, Business Intelligence Podcast, DCDD Advogados, qualquer um dos 3 vai achar, que a gente já colocou tudo fechadinho. Rapaz, tá tudo lindo aí para vocês precisarem. Tá aí os links e foi um prazer. Vamos voltar a conversar. Mas vamos aproveitar, vamos fazer uma chamada? Bora. Um desafio. Ai, Deus. Olha, pessoal, a gente terminou aqui a filmagem, pegamos aqui no frio, né, de uma vez só, e filmamos aqui os 2 primeiros episódios do nosso podcast, do BICast, é o podcast do DCDD Advogados, e a gente queria colocar para vocês, fazer um pedido. Vamos colocar aqui alguns temas, vai aparecer aqui, logo aqui embaixo, os temas para vocês escolherem quais são os que vocês querem que a gente converse no próximo episódio. Também vocês podem colocar nos comentários, obviamente curta e compartilha aqui nosso vídeo, e coloca nos comentários algum outro tema que tenha aqui relação entre atividade empresarial, governança, tecnologia. A gente gosta de falar de tudo. Vamos trazer mais nas próximas vezes outros convidados. Estamos aqui no ambiente da Zenith Tecnologia, que nos recebeu muito bem, então tem uma equipe aqui atendendo a gente. Eu espero que a gente consiga usar essa tela interativa no futuro. Tem muita coisa aí boa para a gente inventar nessas nossas conversas. Foi um prazer.